Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao curso Primeiros Passos no Day Trade. Meu nome é Lucas Chagas, eu sou Head de Educação e Parcerias aqui na Trader Evolution e vou te acompanhar. Vou fazer, na verdade, nesses próximos vídeos aí você vai ter a minha companhia. Iniciando por esse em que a gente vai acabar trazendo os principais e primeiros tópicos a respeito desse tema que tem chamado bastante atenção, que é o Day Trade, nesses últimos anos. E a gente vai passar por diversos outros tópicos relacionados ao Day Trade. Então, vai falar sobre técnicas, vai falar sobre gestão de risco, vai falar sobre ferramentas operacionais, stopping, enfim. Então, na prática, a gente vai acabar trazendo dentro desse curso uma série de tópicos para quem realmente quer sair do zero. Então, você que deseja iniciar no Day Trade, você que talvez não entende muito a respeito do Day Trade, quer compreender de forma prática, realmente esse curso é para você. Então, a ideia realmente desse curso é trazer uma base para que aí você possa caminhar com as suas próprias pernas nesse mundo aí do trading, nesse mundo do Day Trade. Então, começando e já aproveitando para mostrar na tela, essa primeira aula a gente vai estar tratando aí dos primeiros passos no Day Trade. Então, falar o que é Day Trade, contexto do Day Trade, falar um pouco de mercado financeiro, bolsa de valores. Vamos na segunda aula falando sobre a escolha de um ativo para Day Trade, que é fundamental. Além disso, estratégias para Day Trade, análise técnica, tape reading. Falar de plataforma, que a partir daí vai acabar nos acompanhando. Então, a parte da plataforma operacional é super relevante. Importância de escolher, de ter uma boa escolha de uma corretora. Falar do simulador, falar de gestão de risco, uma aula também excelente, na verdade, para quem está começando. Então, quem está começando do zero, eu diria que é uma das aulas mais importantes. E finalizando aí, colocando seus conteúdos e estudos em prática. Então, você vai colocar na prática cada um dos vídeos. Eu vou trazendo algumas dicas para vocês, mas a ideia realmente é trazer de forma bem prática, que você possa aí aprender cada um desses tópicos no curso de hoje. Então, vamos começar tratando do primeiro tema, que é a aula de hoje, que é a aula introdutória desse curso, Primeiros Passos do Day Trade, que é o que é o Day Trade. O que é o Day Trade? Para quem não sabe, são as operações realizadas com ativos financeiros em que ocorre a abertura e o fechamento dessa operação, dessa posição, no mesmo dia. Então, resumidamente, é isso. E, na prática, por que o Day Trade acabou ficando tão famoso? Aí é um tópico aí que a gente vai tratar ao longo, né, dessa aula e das outras. Mas, resumidamente, o Day Trade, ele é isso. Então, basicamente é isso. E aí a gente vai para um segundo tópico, que é o contexto qual o Day Trade, que é, como você pode ver na tela, o contexto o qual o Day Trade está, que é o contexto de mercado financeiro e de bolsa de valores. Tá? Já que o Day Trade, pessoal, são compras de ativos financeiros realizadas na abertura e fechamento no mesmo dia, o foco desse curso é que esses ativos que nós vamos estar tratando dentro desse curso são ativos da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é quem, na prática, intermedia. É o player que possui aí a correta regulação, dá para dizer dessa maneira, né, do ponto de vista regulatório, melhor dizendo, para ocorrer a troca entre desses ativos. Então, a gente vai estar tratando especialmente de B3. É o ambiente, né, no fim das contas vai ser esse ambiente em que ocorrem a compra e venda desses ativos que são ações de empresas. Provavelmente você já deve ter ouvido muito sobre isso, não só necessariamente relacionados ao tópico Day Trade, mas compra de Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Ibovespa. Né? Então, na prática, é a Bolsa de Valores esse ambiente em que você vai conseguir acompanhar tanto a negociação de ações, de ETFs, índices, etc. Existem outros mercados, na prática, existem diversos outros mercados que você pode operar, inclusive no Day Trade, mas esse curso especificamente vai estar bem relacionado à Bolsa. E a Bolsa é esse ambiente virtual
só voltar aqui para o primeiro, em que são negociados todos esses ativos. Então, na prática, se você tem acesso hoje a computador, você tem acesso ao computador com internet, você tem a possibilidade de acessar tanto a bolsa e realizar as operações day trade. Então, no fim das contas, hoje o acesso ele é muito mais simplificado, ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais fácil de ser realizado para quem quer iniciar o day trade. Então, por isso acabou virando aí uma das febres nesses últimos anos. Agora, como tudo que nós temos, a gente tem que fazer sempre uma avaliação das vantagens e desvantagens. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o day trade possui algumas vantagens, também é necessário saber, e é importante do ponto de vista educacional de ter esse cuidado, de entender que realmente existem vantagens e desvantagens, existem bônus e também existe o risco. O day trade, no fim das contas, pessoal, acabou ficando muito conhecido exatamente pela possibilidade de ganhos. E algumas palavras estão relacionadas ao que eu vou falar agora. Então, possibilidade de ganhos é uma delas. Então, existe uma possibilidade grande de ganhos dentro do day trade. É possível ganhar 100, 200, 500, R$1.000 no dia, R$2.000 no dia e até mais. Só que quem quer ganhar tem que estar disposto a perder no day trade. Então, à medida que a gente vai aumentando o nosso financeiro, vai ganhando mais dinheiro no day trade, certamente a gente está também aplicando mais. A gente está colocando mais dinheiro, está usando mais alavancagem. É um dos termos que a gente também vai acabar abordando aqui no curso. Então, assim, no fim das contas, não existe retorno sem risco. Retorno alto, ele demanda risco alto. E o day trade é isso. Então, à medida que o retorno é alto dentro do day trade, também existe o risco. Então, existe uma possibilidade de ganho. Falando ainda dos pontos positivos. Existe possibilidade de ganho. É uma atividade especulativa. O day trade sempre está relacionado ao quê? A avaliação do preço dos ativos, especialmente. Então, você como day trader quer, se a janela de tempo que você está operando é um dia, é dentro de um dia, por exemplo, comprar de manhã e vender à tarde, naturalmente o preço, a movimentação do preço é fundamental, muito mais até que talvez o valor de uma empresa olhando a longo prazo. Não, você quer saber o que está acontecendo ao longo, dentro de um dia. Então, esse fator é super relevante. Então, a especulação é uma palavra forte, está bem relacionada ao day trade, que às vezes é uma palavra até que pode ser interpretada de alguma maneira mais pejorativa, mas na prática a especulação é você tentar comprar mais barato e vender mais caro, ou vender mais caro e comprar mais barato. Resumidamente é isso. Então, são coisas que a gente acaba fazendo na vida, não só no day trade. Então, faz parte da vida do trader e do day trader isso. E outro ponto que é super relevante, que está relacionado muito ao day trade, é claro que aqui nós temos que ter um cuidado para poder que a nossa avaliação, a nossa análise ela seja assertiva, é que existe um aspecto de liberdade dentro do day trade. Em que sentido? Você pode estar se perguntando. Liberdade do ponto de vista de tempo, liberdade geográfica. Então, liberdade de tempo que é você poder trabalhar dentro de uma janela de tempo. Você não precisa necessariamente operar durante todo o dia. Você pode fazer isso se você quiser, ou operar por muitos dias, enfim. A grande sacada é que você não precisa. Você pode ter uma técnica que você utiliza apenas pela manhã, ou apenas, por exemplo, em dado momento, no dia. Existe essa possibilidade. Liberdade geográfica, o que é muito dito? É a possibilidade de você trabalhar de qualquer local. Eu, por exemplo, sou computador aqui. Estou operando e poderia estar operando em outro local, tendo acesso ao computador com internet. Então, assim, existe essa facilidade. Uma coisa super positiva, nesse aspecto é bem positivo. Você pode trabalhar de qualquer local. O trader tem essa disponibilidade. E dá para dizer também que, dado as possibilidades de ganho, existe uma liberdade financeira. Quem realmente consegue, com consistência, se tornar um bom trader, tem a possibilidade, sim, de ter uma liberdade financeira. É uma profissão que existe essa possibilidade. Agora, existe também a lei das vantagens, as vantagens, que é o quê? O risco. E o risco é o risco de quê? De perder. Então, o primeiro ponto é
como eu comentei no início, à medida que você tem possibilidade de ganho, você pode trabalhar de local, existe sempre o risco de perda. E lembrando que nós, como traders, nós vamos estar sempre disputando com grandes players, com profissionais altamente qualificados dentro do mercado financeiro. Então a gente não pode se enganar, achar que a gente vai entrar já com lucros imediatos muito grandes. Tem que ter ali ajustar as nossas expectativas quando nós vamos para o mercado financeiro, especialmente para o day trade. Então o risco de perda existe e sempre vai existir. O objetivo desse curso é que realmente a gente consiga trazer para você os principais detalhes, você consiga sair do zero, ter um bom suporte, aprender os principais pontos, mas saber que é preciso estudo, é preciso análise das técnicas, é preciso estudo da gestão de risco, é preciso treino. Então, uma série de coisas que a gente vai estar tratando em todas essas aulas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a definição de um ativo operacional, que é onde a gente já começa a pegar mais na prática, mão na massa, para você já entender na prática como funciona o day trade dentro da Bolsa de Valores. Espero lá.